Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia. Hoje a gente vai bater um papo sobre a questão das mudanças climáticas, tá certo? Mas antes eu vou dar dois avisos importantes que você já sabe, mas só para reforçar. Primeiro deles, quando você for visualizar a sua videoaula, o que é que você faz? Você bota o celular do modo deitado, no modo horizontal, tá certo? No modo paisagem, tá certo? Desta maneira aqui que você vai ter uma visualização menor. Terminou de assistir a videoaula, o que é que você faz logo? Faz as atividades, bate a foto e envia para a gente. Terceiro aviso: teve dúvida? Repete, tem o texto de apoio, entre em contato com a gente. O importante é você entender o assunto, tá certo? Então vamos lá, né? EJA 3, Geografia, professor Regis Barbosa, né? A gente vai bater um papo hoje sobre a questão das mudanças climáticas, tá ok? Vamos lá? Vamos ao que interessa aqui para a gente, tá certo? Vamos lá. Eu vou ter que ficar de vez em quando, né, me posicionando melhor, mas vai dar certo, tá certo? Ok? Bom, a Terra, pessoal, ela tem aproximadamente, olha aí, 4,6 bilhões de anos. Então, é um tempo danado, tá certo? Bom, durante esse tempo todo, a Terra nunca foi do mesmo jeito, pessoal. A Terra ela vai sempre o quê? Se modificando, vai tendo o quê? Transformações no clima, tá certo? Por diversos fatores, como atividades vulcânicas, né, glaciação, queda de meteoros, certo? Regis, o que é glaciação? É aquele período, né, onde o gelo toma de conta de toda a Terra, tá certo? Os vulcões, né, vão ter as grandes erupções, né, vai ter muita fumaça, muito quente, tá certo? E a queda de meteoros, tá certo? Que tudo isto altera o que, pessoal? A vegetação, altera o relevo, altera a distribuição da água, né? A atmosfera ela se modifica, tá certo? Áreas vão ficar mais frias, outras mais secas, o surgimento de desertos, tá certo? Então, tudo isto, né, acontece, né, no que a gente vai chamar de quê? De mudanças climáticas, né? Porque a Terra ela tem 4,6 bilhões de anos. É muito tempo, pessoal, tá certo? Para ficar do mesmo jeito. Ó, existem estudos que dizem, né, que a Antártida, né, atualmente coberta por gelo, um dia já foi o quê? Uma floresta, tá certo? Mas é porque vai havendo as transformações. Se nós imaginarmos, né, que um homem, na melhor das hipóteses, vai viver 100 anos, tá certo? Agora imagine a Terra que tem 4,5 bilhões de anos, tá certo? Então já existiu e vai existir muitas transformações. E as transformações, né, que acontecem na Terra, nós chamamos muitas delas de mudanças o quê? Climáticas, né? A última grande mudança climática que aconteceu, né, foi uma que ficou conhecida como a Idade do Gelo, que ocorreu no século XVI a XVII. Nesse período, a Europa passou por sucessivas ondas de frio que cobriram, né, que contribuíram para crises de fome e revoltas sociais, né? Então, a Europa ela já passou por esse processo e viu como é complicado hoje em dia, né, com essa grande quantidade de pessoas que existem no mundo. Então, para a gente continuar, né? Então, as mudanças climáticas são as mudanças que acontecem no clima da Terra, causada por diversos fatores, como a gente já disse, atividades vulcânicas, a glaciação, a queda de meteoros, tudo isso modifica o clima da Terra. Tranquilo? Bom, uma das mudanças mais conhecidas, deixa eu ficar bem aqui para não atrapalhar, tá certo? Deixa eu diminuir aqui, pronto, aí não vai atrapalhar ninguém, né? São as chamadas chuvas ácidas, tá certo?
Regis, o que é essa chuva ácida? Né? Bom, nas fábricas, nos automóveis, tem uma emissão do gás carbônico, tá certo? Bom, a queima dos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis são três: o petróleo, o gás natural e o carvão. Eles vão emitir o chamado dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. E isso vai causar o que? Uma poluição no ar. Que esta poluição, se juntando com as nuvens, né, vai ter uma reação química. A esta reação química, quando chove, eu vou dizer que é o quê? A chuva ácida. Então, a chuva ácida ela vai acontecer naqueles locais que tem muitas fábricas, muitos automóveis, tá certo? Em locais altamente industrializados. A gente poderia dizer um local aqui do Brasil que tem chuva ácida? São Paulo, não é? Nordeste dos Estados Unidos, né? Ali o Vale Ruhr na Alemanha, onde tem grandes indústrias. Aonde há uma grande concentração de indústrias, grande concentração de carros, esses poluentes vão subir, vão entrar em contato com a nuvem e vão realizar um processo químico, uma reação química. E quando chover, essa chuva, né, é denominada o quê? Chuva ácida, tá certo? Bom, agora olha o detalhe. Nem sempre a chuva ácida ela ocorre aonde é liberado os poluentes. Por quê? Por causa dos ventos. Então, muitas vezes, né, o exemplo típico é lá nos Estados Unidos, né? Eles têm grandes indústrias e o vento leva, e boa parte dessa chuva ácida vai cair no Canadá, que não tem nada a ver com a história, tá certo? Porque o vento vai levar essas chuvas, tá certo? Bom, além disso, tá certo? O que a chuva ácida vai causar? Quando ela cai, ela vai prejudicar o quê? O solo, a produção agrícola, né? Ela vai desgastar edifícios, monumentos. E se eu tomar um gole d'água numa chuva ácida? Gente, um gole d'água não faz mal, é a mesma coisa, né? Uma dose de cana não faz mal, tá certo? O grande problema é você o quê? Constantemente estar consumindo esta água. Eu tomei um banho de chuva, eu vou morrer. Não, tá certo? O problema é o que? A constância, é você beber essa água, né? Você tomar banho com essa água todo dia durante muitos anos, né? Então, ela, além de desgastar o solo, né? Monumentos, edifícios vão ser todo o quê? Corroídos pela chamada chuva ácida. Então, resumindo aqui para você entender, a poluição, não é, que é liberada das fábricas e dos automóveis que usam o combustível fóssil, que é petróleo, gás natural e carvão mineral, eles vão para as camadas mais elevadas da atmosfera, vão realizar uma reação química com as nuvens, e quando a chuva cair, essa água é uma água chamada ácida, a chamada chuva ácida. Outro detalhe, nem sempre aonde ocorre a poluição vai ter a chuva ácida, porque o vento vai transportar, tá certo? Isso você vai entender agora, que algumas áreas são altamente industrializadas, mas não tem chuva ácida, é pela dispersão. E qual é o mal da chuva ácida? Ela vai prejudicar o solo, a produção agrícola, tá certo? Porque, como eu disse para você, uma vez não tem problema, mas várias vezes, aí é onde está o quê? O problema da chuva ácida. Tranquilo? Vamos lá. Está aqui, ó, uma imagenzinha para mostrar para você, né? Ó. Aqui a poluição das fábricas entra num processo de reação química, né? Ó, mas essa chuva vai acontecer na fábrica? Não, ela vai acontecer, ó, bem longe, tá certo? Ó, quando essa água cair, não tem problema. O problema é que ela vai cair o quê? Constantemente, né? Então, as folhas vão cair, os lagos vão ficar contaminados,
tá certo? Este é o grande problema da chamada chuva ácida, tá certo? Bom, hoje em dia a gente fala muito de um sujeito chamado aquecimento global, tá certo? É a temperatura da Terra ficar mais quente, tá certo? Nas últimas décadas, os pesquisadores comprovaram este aumento médio da temperatura, né, chamado aquecimento global. O aquecimento global vai acontecer principalmente pelo chamado efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural que acontece na Terra. Se não existisse, pessoal, o efeito estufa, a Terra seria muito fria. Olha o que acontece. Os raios solares da Terra descem, aquecem a Terra e vai embora. Esse processo é super, hiper, mega importante para a existência de vida na Terra, vida animal e vegetal, porque senão seria muito frio e não teríamos vida na Terra. Então, repetindo, os raios solares vêm, aquece a Terra e volta. Isso é importante, tá certo? O grande problema é que nós estamos emitindo cada vez mais poluentes e o que acontece? O raio do sol vem, quando ele vai embora, ele não consegue mais ir embora, por quê? Pela grande quantidade de poluentes. Ele fica preso, fazendo o quê? A Terra se tornar uma estufa, se aquecendo demais, tá certo? O problema, o efeito estufa é um efeito natural. O problema é a intensificação desse efeito, tá certo? Vamos mostrar uma imagem aqui. Pronto, tá aqui essa imagem show de bola, tá certo? Ó, qual é o normal? Os raios solares vêm, aquece a Terra e retorna, tá certo? Ó, o grande problema é que cada vez mais eu tenho uma camada de gases poluentes. O que acontece quando ele está indo embora o raio solar? Eles ficam presos. Se eles ficam presos, eles ficam o quê? Aquecendo esta área. É isso que eu vou chamar de quê? De efeito estufa. O aprisionamento, né, do calor, né, próximo à Terra. Isso é o chamado quê? Efeito estufa, certo? Bom, e por último dessas mudanças, nós temos a famosa ilha de calor, tá certo? A ilha de calor, ela se forma nas regiões centrais das cidades, tá certo? A ilha de calor, né, é o lugar da cidade onde é mais quente. Normalmente é o centro da cidade. Por quê? No centro da cidade eu não tenho áreas verdes, é tudo asfaltado, né, prédios de concreto. Quando o calor chega, ele fica o quê? Aprisionado, tá certo? Ó, o fenômeno das ilhas de calor ocorre principalmente nas grandes cidades, né? Isso se caracteriza por uma diferença de temperatura entre o espaço urbano, geralmente a área central, né, onde eu tenho uma concentração de construções, a impermeabilização do solo através do asfalto, o uso intensivo dos meios de transporte, pouca áreas verdes, e com isso acontece o quê? Ó, esta parte da cidade ela é mais quente, e isto eu chamo o quê? Ilha de calor. E à medida em que eu me afasto das regiões centrais, aonde eu vou ter menos asfalto, aonde eu vou ter menos edifícios e aonde eu vou ter mais áreas verdes, a temperatura ela diminui, ela fica uma temperatura melhor. E quanto mais próximo eu estiver das áreas centrais, onde é tudo asfaltado, aonde eu tenho prédio com concreto, aonde eu tenho automóveis circulando, a temperatura tende a se elevar. A esse aumento da temperatura eu chamo de quê? De ilhas de calor, tá certo? A parte central das cidades. Porque no centro raramente você vê uma árvore, né? As ruas são todas asfaltadas, grande quantidade de carros passando, aquele acúmulo, né, de calor, eu vou chamar de quê? Ilha de calor. Tranquilo? Bom, aqui para ilustrar, né? Ó, aqui o centro, a parte central da cidade, ó, vejam, a temperatura vai lá para cima. E à medida em que a gente se afasta das áreas centrais, a temperatura vai o quê? Diminuindo. Ó. Essa
imagem mostra muito bem, ó. Isso aqui é a ilha de calor, a parte central, onde eu tenho edifícios que impedem a circulação do ar, aonde eu não tenho áreas verdes, onde tudo é asfaltado, tornando-se essa parte mais quente. Essa parte mais quente da cidade eu vou chamar de quê? Ilhas de calor. Tranquilo? Pois, queridos, qualquer dúvida, né, você repete o vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, você consulta o texto, tá certo? E qualquer dúvida, você entra em contato com o professor. Estudem, né? E até a próxima semana.